a audiência pública aqui em Bauru, que discute, lógico, um problema nacional e na nossa aldeia regional sobre as questões relacionadas à qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica em relação ao nosso caso da CPFL. Agora a gente vai ouvir aqui uma contribuição do Carlos Alberto sobre algumas questões que não chegam para o consumidor, até porque é uma questão muito complexa, vocês acompanham mais de perto. Quem está em casa começa a ver a luzinha piscar lá da casa, aí fala, oscilou, a energia caiu, queimou minha geladeira, meu equipamento eletrônico. Como vocês veem isso do ponto de vista estrutural daquilo que está sendo discutido aqui? Bom, primeiro agradecer pela oportunidade de nos ouvi-lo, né? Uma audiência pública é sempre bom para a participação da sociedade. E outra coisa assim, o sistema elétrico brasileiro, ele é interligado, tá? Exceto 1 ou 2 estados no norte do país, né? O restante do país é interligado. E o que nós estamos vendo atualmente é uma precarização desse serviço prestado à sociedade. E ao você ter essa precarização, nós estamos precarização de um serviço público. Então nós não podemos esquecer que a energia elétrica é um serviço essencial, um bem público e é um serviço público prestado muitas das vezes por uma empresa privada. No Brasil, a grande maioria, 98% do território brasileiro, está sendo atendido por empresas privadas. E a questão da oscilação se dá, primeiro, pela falta de investimento privado. Então, nós não podemos responsabilizar as ocorrências climáticas de toda a precarização que há. Porque, na verdade, antes das ocorrências climáticas, se você for num bairro aqui em Bauru, mais distante, na periferia, ou talvez até não na periferia, você vai ver uma reclamação imensa de pico de energia, de queda de energia que volta. O céu pode estar um céu de brigadeiro, de repente há um pico de energia, sabe? E tem lugares na concessão da CPFL, por exemplo, que tem pico de energia, vários picos de energia todos os dias. O que acontece com o pico de energia? O consumidor que paga a sua conta em dia, porque se não pagar é cortada, ele tem o prejuízo doméstico, o prejuízo de doença, porque tem alguém ligado a um equipamento que precisa ser alimentado por energia, o prejuízo no pequeno comércio, no grande também, mas no pequeno, o pequeno não tem condição de comprar gerador. Então, isso, a sociedade vem vivendo isso com frequência e aumentando exponencialmente essa frequência. Isso remete a dizer o que está acontecendo? A falta de investimento preventivo, tanto na questão das manutenções. Por quê? Porque as empresas não estão tendo o número suficiente de trabalhadores para fazer essa manutenção. E quando tem, existe um processo de terceirização desse serviço que faz com que esse serviço seja precarizado, porque as empresas terceirizadas, elas não têm a qualificação necessária, elas não têm a estrutura necessária. Portanto, existe esse formato de precarização no sistema elétrico. E nós corremos o risco de ter apagões mesmo sem ocorrência de vendavais climático. Por exemplo, o Brasil recentemente, no dia 15 de novembro, parte do Brasil ficou às escuras, porque a Eletrobras privatizada, a própria gestão da Eletrobras disse o seguinte: não existia trabalhadores suficientes para poder recompor o sistema na velocidade que deveria ser recomposto. Então, nós não podemos ter como normalidade e seria um risco, um erro gravíssimo. Tem o problema climático? Tem. Ocorreu chuva, vendaval, mas nós não podemos acreditar a esse problema climático todas as ocorrências que houveram e muitas das vezes vários bairros aqui em Bauru, nas regiões aqui, ficaram no escuro por muito tempo. Isso não é problema do climático, isso é problema da falta de investimento de concessão de serviços, que tem na fiscalização, como apresentado aqui, uma dificuldade estrutural reconhecida de fazer frente a esse sistema gigantesco, e de outro lado, que agora, recentemente em 2021, no governo anterior, adotou
um afrouxamento considerado significativo pelos técnicos nesses indicadores para as concessionárias? Olha, primeiro que o papel das agências reguladoras e principalmente da Agência Reguladora de Energia Elétrica, que é a ANEEL, é péssimo. É péssimo, porque ela trabalha com dados fornecidos pelas empresas. Não vem aqui em Bauru ou na região de Bauru um técnico da ANEEL para ouvir a sociedade. Numa audiência igual essa, tinha que ter um representante da ANEEL. A ANEEL tinha que ter informações da sociedade. Quantas pessoas, quanto tempo a sociedade está ficando no escuro, a frequência que está ocorrendo isso. E não adianta, porque os dados fornecidos pela empresa é pela empresa. Não estou aqui questionando se eles são verdadeiros ou não, mas é pela empresa. A realidade que a gente vê na prática é outra, ou seja, a gente sai pela rua, encontra pessoas reclamando que queimou televisão, queimou geladeira, e primeiro o ressarcimento disso é a longo prazo. E muitas das vezes essa sociedade que perdeu geladeira, perdeu televisão, eles estão pagando aquele equipamento e aquele equipamento é para utilização da condição de vida deles, do bem-estar de vida deles. E quantas pessoas estão acamadas precisando de energia para alimentar o equipamento, como eu já disse, e não consegue. E tudo isso a agência não vê. A agência traz um trabalho superficial. Eu vou dar um exemplo. A CPFL tem 228 municípios na concessão dela, uma concessão pública. E tem de 4 em 4 anos a revisão tarifária. A agência é obrigada, a Agência Nacional, a ANEEL é obrigada a fazer uma audiência pública com a sociedade. Essa audiência é feita somente em Campinas, onde está a sede da empresa, com aproximadamente 50 pessoas. Olha, em 228 municípios, nós temos centenas de milhares de consumidores. E aí você encontra 50, 60 consumidores em Campinas e Bauru, e São José do Rio Preto. Estou falando de regiões grandes e importantes no estado. É Bauru, é Ribeirão Preto, é Araraquara, é São José do Rio Preto, é a região de Araçatuba. Ou seja, grandes regiões que têm papel importante na economia do estado não são ouvidos nessa audiência pública, porque ela é só feita em Campinas, que é a sede da CPFL, em dias úteis, em horário de trabalho. Ninguém vai participar.